Meus queridos pais do Senhor, aqui Francisco Barbosa mais uma vez, em uma noite de segunda-feira, cidade de São Paulo, para todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo nessa live, no aplicativo Facebook, nas redes sociais, e live que também vai ser transmitida logo logo, editada e transmitida pelo YouTube, tá? Nós estamos felizes nessa noite, nós estamos conectando mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor e nesta oportunidade meditarmos na vida de uma personagem, né? Essa personagem é uma personagem muito especial. Nós temos nos dedicado e debruçado muito diante dessa personagem, que é uma personagem muito interessante da palavra de Deus. Eu vou dar só uma dica dessa personagem para nós continuarmos. Essa personagem era uma prostituta e ajudou dois espias. Foi um dos instrumentos usados por Deus para dar vitória ao exército de Israel numa das maiores batalhas em que o povo de Israel se envolveu. Nessa noite nós vamos falar sobre essa mulher, logo logo você já vai saber quem é, se já não sabe. Nós estamos nos dedicando a essa série se chama Mulheres da Bíblia, tá? É uma série de lives nas segundas-feiras às 10 da noite. E eu já faço o convite para você que vai conectar, que vai visualizar isso no YouTube, ou que vai ver de um outro momento no Facebook, que você cola conosco aqui. Toda segunda-feira nós estamos analisando um personagem feminino da Bíblia. E essa série tem sido uma bênção para mulheres, para pregadoras, para pastoras, para missionárias, para homens que estão casados com mulheres que fazem a obra. Nós estamos nesta série estudando mulheres. Você vai ver aqui Eva, você vai ver Ruth, você vai ver Raabe hoje conosco. Já falei. São tantas mulheres na Bíblia, a gente teve que fazer uma seleção bem criteriosa com elas e foi uma tortura muito grande afastar algumas mulheres. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, você vai ver mulheres como Marta e Maria. Vai ser uma bênção essa série de análises de perfis femininos da Bíblia. E nós vamos entender que as mulheres realmente tiveram importância para a palavra, importância para Deus e estavam atuantes o tempo inteiro na vida da Igreja de Deus, da vida de Israel, e nós vamos perceber que essas mulheres foram muito importantes. Vai lá, agora não, espera terminar a live, vai lá no nosso canal Fran Barbosa no YouTube e curte, comenta lá, dá o seu comment, faz a sua parte, nos ajuda, critica se tiver que criticar, elogia se tiver que elogiar, reclama se tiver que reclamar, mas não deixa de ir lá, dá o seu like lá nas redes sociais, deixa o seu comentário e nos ajude a fazer essa obra, que na verdade não é a obra principal. Nossa obra principal é evangelizar, é fazer a obra de Deus, é pregar para as pessoas e ajudamos a igreja a estar na presença do Senhor, de vocês, tá? Então, hoje, depois dessas duas dicas muito legais, nós vamos nos dedicar a um personagem muito interessante da palavra de Deus. Essa personagem é a Raabe, tá? Então, se prepara aí, porque agora nós vamos meditar e estudar a palavra de Deus. Ok? Pega a sua Bíblia, vai lá no livro de Hebreus,
capítulo de número 11. Nós vamos ler o versículo de número 31, tá? Na verdade, o 30 e o 31, tá? Vamos ler 2 versículos da palavra do Senhor e para nossa meditação nessa noite, ok? Quero agradecer nosso pastor Gesiel, nosso pastor Lázaro, Deus abençoe, meu pastor, orem pelo meu pastor já está quase recuperado, já está pronto para fazer a obra, já vai estar conosco, minha pastora Cremilda, Deus abençoe sua esposa, a esposa do meu pastor, Deus abençoe cada um de vocês, tá? E todos aqueles que entrarem, orem por nós, porque nós somos carentes de oração. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de números 30 e 31, tá? Diz assim a palavra do nosso Senhor: pela fé, os muros de Jericó caíram, após serem rodeados 7 dias. Pela fé, agora o 31, pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. Amém? Dica número 1, sorteios de livros e presente de Bíblia para quem der maior audiência, hein? Cola conosco aí, nos ajuda nos canais das redes sociais, em nome de Jesus. Dica número 2, produto maravilhoso de emagrecimento da Maravilhas da Terra. Precisando, o número vai subir aí, nós vamos comunicar com vocês, falar com a Magna Mosini. E agora, melhor, palavra de Deus e meditação no tema de hoje, que é sobre Raabe. Amém? Minhas irmãs, meus irmãos, eu preciso começar nessa noite lembrando que nós precisamos entender o Evangelho melhor. Nós precisamos entender o papel da igreja melhor. Nós precisamos compreender o nosso papel melhor, como servos de Deus, criaturas criadas por Deus, homens e mulheres de Deus. Nós precisamos entender melhor por que nós estamos aqui. Quem é o nosso Deus e o porquê que Ele nos chamou. Nós precisamos entender o quanto nós somos carentes e o quanto Deus é soberano sobre nós. Nesta noite eu quero começar chamando a sua atenção para um ponto, e esse ponto é um ponto muito importante. A Igreja de Cristo, nesses últimos dias, nos dias finais, nós estamos pendendo para uma espécie de pêndulo moral. Nós temos de um lado uma ala da igreja, composta de homens e mulheres, pastores, missionárias e outros, cheias de problemas relativos à promiscuidade, problemas relativos à liberalidade, problemas relativos à licenciosidade. Pessoas que estão passando a mão no pecado, passando a mão na cabeça de pessoas que andam desordenadamente, né? Passando a mão na cabeça de pessoas que vivem um evangelho muito light, muito pálido, muito cálido, como diria um pastor que eu tive, que eu amo muito, ele hoje já dorme no Senhor, o grande Jorge Cruz, Deus abençoe a sua família. Nós temos um evangelho muito água com açúcar de um lado. É um evangelho que ama demais, que perdoa todos os pecados, porque todos os pecados são perdoáveis, mas passa a mão na cabeça de uma geração que realmente não tem muito a ver com Jesus. Isso é um problema para a nossa geração. Porém, existe um outro lado, que é um outro extremo. E esse extremo é composto por juízes de toga na igreja. Sabe o que é toga? Toga é a veste do juiz, aquele manto que os juízes do Supremo Tribunal usam. Já viu um vídeo do Supremo Tribunal? Essas pessoas, ao contrário destas, que estão no outro extremo,
Essas pessoas, elas julgam com muita facilidade. Elas não compreendem a vida das pessoas porque não podem, não são o Espírito Santo, não são onipotentes, não são oniscientes, não são onipresentes. E essas pessoas têm uma facilidade muito grande para fazer julgamentos, aleluia, precipitados a respeito de pessoas. De um lado nós temos uma liberalidade e uma promiscuidade na igreja, um culto à alma e somente à alma, com muito amor exagerado e sem muito juízo. Por outro, conversava com um pastor hoje, homens na posição de pastores estão julgando no lugar de Deus. Pessoas que vão à igreja para julgar as pessoas e não para recebê-las, ganhá-las para Cristo Jesus. As testemunhas falam e foi para isso que nós somos chamados. Existem esses dois paralelos na igreja e é preciso ter equilíbrio em tudo isso. Você não pode viver um evangelho de graça exagerada, de amor que não responsabiliza, mas você também não pode ser julgador ao extremo, ao ponto de condenar os irmãos no lugar de Jesus, que é o juiz que pode fazer isso. Tá? E Raabe é exatamente o ponto central nessa discussão. Eu comecei dessa forma para você entender o quanto Deus, que é capaz de julgar com discernimento, e ele diz que um dia ele vai julgar com justiça, porque ele sabe de tudo e conhece os corações, ele vai colocar o povo de Deus em uma situação em que eles estão de frente para Jericó. Tá? De frente para Jericó existe um rio, esse rio é o Rio Jordão. Jericó era a primeira cidade que o exército de Josué, recém-levantado a líder, iria enfrentar. E essa batalha exigiria muito de Josué. A sociedade naquela cidade, dentro dos muros, a cidade de Jericó, a sociedade que vivia naquelas terras onde Josué iria entrar, Deus havia prometido que ele iria ganhar as terras, ele iria receber as terras, ele iria conquistar a terra, passando o Rio Jordão. Josué agora está diante de uma sociedade promíscua, sabe? De uma sociedade que não cultuava a Deus. E Raabe é a representação clara dessa sociedade. Essa sociedade que lá as pessoas que moravam, os amorreus que moravam na região de Canaã, antes de Josué entrar, eram pessoas extremamente idólatras. Pessoas promíscuas, pessoas que não tinham mandamentos divinos. Deus não era com aquela nação. E a Bíblia vai dizer que Deus vai dar ao povo de Israel aquela terra porque a paciência de Deus já havia se esgotado com aquele povo cananita. Deus foi tolerando, tolerando, tolerando e tolerando. A nação foi se envolvendo cada vez mais em promiscuidade, cada vez mais em destruição moral, a ponto de sacrificarem os seus filhos a ídolos. Aquilo irritava tanto a Deus, e Deus foi tolerante com isso durante muito tempo. Só que o momento em que Josué se levanta, Moisés passa o bastão para Josué, Deus vai dizer para Josué, vai, assume, avança, toma os terrenos e elimina as nações de dentro da terra. Deus é paciente, Deus é tolerante, mas Deus tem um limite. Ao momento do basta, ao momento de Deus, ao momento do acerto de contas. Aquela sociedade era uma sociedade tão corrupta, a sociedade onde Raabe morava era tão corrupta, que os cultos eram recheados de prostituição. Os cultos aos deuses Moloque, Dagon, Astarote e outros exigiam sacrifícios. E esses sacrifícios eram feitos, muitas vezes, sacrifícios de criança. Já pensou? Crianças sendo sacrificadas a deuses. Nesse momento nós estamos diante de uma sociedade extremamente promíscua e Raabe é a representação exata dessa sociedade. Quando nós olhamos a genealogia de Jesus, eu fico espantado, já falei isso em outros vídeos, eu fico espantado como Deus é capaz de ter misericórdia e perdoar pessoas.
Raabe é o símbolo da prostituição, da promiscuidade, do adultério e da destruição moral daquela cidade. Mas se você parar para prestar atenção na genealogia de Jesus lá em Lucas, Jesus vai ter personagens como Maria, uma mulher santa, uma mulher separada, pura, virgem. E Jesus vai ter em um outro momento uma descendente vinda abaixo do tronco de Maria, uma mulher extremamente que era extremamente promíscua. Aleluia, uma mulher que não tinha moral, não tinha bons costumes, uma mulher que não conhecia a Deus. Esta é a personagem de hoje. Esta é Raabe. Raabe é uma mulher, e o texto vai dizer, Hebreus nós lemos, e o texto de Josué vai falar muitas vezes, que ela tem um adjetivo, ela tem uma profissão, ela tem uma colocação na cidade, ela é conhecida por um adjetivo, e o adjetivo denomina a profissão de Raabe. Diz assim, pela fé, a prostituta Raabe. Irmãos, eu sei o que é uma prostituta. Todos nós sabemos que essa profissão é uma profissão que denigra a imagem da mulher, destrói a imagem da mulher, acaba com o senso de moral e da alma da mulher em si. Eu tenho certeza que mulheres não fazem esse tipo de trabalho. Muitas vezes, muitas delas não fazem porque gostam, fazem porque precisam. Eu não sei se esse era o caso de Raabe, mas a Bíblia vai dar indícios de que Raabe vivia uma vida muito boa, muito regalada. Com a profissão dela, ela conseguia se sustentar, sustentar pai e mãe, e irmãos. É tanto que quando ela encontra os espias entrando na cidade, ela faz um trato com eles. Eles entram a mando de Josué e vai ao encontro de uma casa de prostituição. Na verdade, é uma espécie de bordel da época. A dona do bordel é Raabe. Raabe é uma mulher que goza de alguns privilégios. Quer saber de alguns? O rei das terras lá, o rei de Jericó, manda recados para Raabe. O rei da região conhecia Raabe e manda empregados falar com ela e dizer: existem espias de Israel aqui na terra e eles estão espiando para ver os pontos fracos da região. Raabe vai receber mandantes do rei, homens que foram mandados pelo rei. Isso é prova de que essa mulher é uma mulher conhecida, uma mulher importante, uma das prostitutas mais caras da região de Jericó. Por que eu digo isso? Porque se o rei conhecia ela, com certeza Raabe não era uma mulher comum. Não era uma mulher que passava despercebida. Segundo ponto é que Raabe morava em um dos locais mais privilegiados de Jericó. Provavelmente Raabe era uma prostituta de luxo, muito luxo. Porque Raabe morava em um dos locais, num dos bairros mais privilegiados da cidade. Era uma espécie de Morumbi de lá daquela região. Por que eu digo isso? Porque a casa de Raabe ficava em cima dos muros de Jericó. Ora, o muro de Jericó não é um muro comum. Não é um muro como esse que você tem em casa. É um muro de uma fortificação tamanha que era possível passar uma rua por cima do muro. Carruagens de cavalos passavam por cima do muro. Casas podiam ser construídas em cima daquele muro. Não era um muro qualquer, era um muro para fortalecer uma cidade inteira. Não é à toa que a cidade de Jericó é considerada como um quartel-general da região. É a porta de entrada da região de Canaã. Era ali que Josué tinha que debater. Era ali que Josué iria guerrear. O interessante é que essa Raabe, ela usa de uma atitude que vai colocar em xeque para os ateus e os críticos da palavra, a atitude de Raabe, ela vai colocar em xeque o perfil, na verdade, a personalidade divina e do cristianismo de forma geral. Alguns viram para nós e colocam em xeque a moral do evangelho quando diz que Deus perdoou uma mulher que mente.
Deus está aprovando a mentira no texto de Juízes, quando na verdade não. Raabe é esta mulher que eu estou te colocando. Quando os espias chegam para espiar a terra, Raabe recebe eles na sua casa. A Bíblia vai dizer que eles vão e entram na casa de Raabe. Provavelmente a casa de Raabe era um prostíbulo, né, de grife, onde todos os viajantes que entravam em Jericó, que é uma cidade grande, todos os viajantes que entram em Jericó passam pelaquela cidade. E eles, com certeza, falavam dos episódios que haviam acontecido no Egito. Todos eles começaram a dizer a Raabe: você não sabe o que aconteceu. Faraó já está quase derrotado. 10 pragas se abateram sobre o Egito. O faraó está desesperado. Provavelmente, num outro momento, um outro viajante veio e disse: Faraó perdeu o seu primogênito e o Egito está arrasado. Faraó não sabe o que fazer. E Faraó não tem mais o que fazer, somente o exército. Ele vai liberar o povo e o povo vai sair do Egito. Em um determinado outro momento, um outro viajante, um outro caminhante passando por Jericó pode ter contado a seguinte história para Raabe e dizer: Raabe, você não sabe o que está acontecendo no Egito. O Deus dos israelitas está destruindo, aleluia, o Egito. Está libertando o povo com mão forte e está dando vitória para o seu povo. Ele é superior a qualquer deus do Egito. Os deuses do Egito eram os deuses mais fortes daquele momento. Por isso o Egito era a nação mais forte, mas o Deus de Israel interveio em favor do seu povo. E agora o seu povo está marchando em direção a esta terra. Algum outro viajante no outro momento pode ter dito: o povo ficou encurralado. E quando ele ficou encurralado, o faraó veio com todo o seu exército para destruí-los. Mas o Deus de Israel pediu para Moisés tocar nas águas. E eu imagino a mulher ouvindo todas aquelas histórias. A mulher prestando atenção em tudo que aqueles caixeiros viajantes, aqueles homens, soldados, seja eles quem forem, que passavam por Jericó e contavam as histórias para Raabe e as suas meretrizes, as suas funcionárias. Aqueles homens contavam histórias, eles não pregavam como nós pregamos, mas Deus não precisa de nós. Eu costumo dizer que, apesar de nós, Deus ainda salva almas, liberta vidas, transforma histórias. E aquela mulher estava fazendo o seu trabalho e ela ouvia, com certeza ela ouvia as histórias. E ela ouvia dizer de um Deus que pode vencer qualquer outro Deus, porque ele é soberano. Aquela mulher ouvia dizer de um Deus que abre o mar vermelho no meio e faz o seu povo passar em terra seca. Aquela mulher ouviu dizer, porque o texto vai dizer que ela vira para os espias de Josué e vai dizer: todo o povo de Jericó, eles estão com medo, eles estão atordoados porque vocês estão do outro lado do rio, prestes a atravessar o rio e vir em direção a nós. E todo o povo está amedrontado porque ouvimos falar do seu Deus e como ele pode destruir aqueles a que se levantam contra eles. Meus irmãos, nós não precisamos fazer muito, irmãs. Nós só precisamos pregar aquilo que nós vimos acontecer na nossa vida. Aquilo que Deus fez para nós. Aquilo que Deus fez através de nós. Deus resgata as coisas vãs do mundo para que elas possam confundir aquelas que acham que são. Os nossos erros, os nossos problemas do passado, as nossas dificuldades que assolaram a nossa vida, dificultaram a nossa história, elas podem se tornar em uma grande história para a glória de Deus. Os homens narravam para Raabe, eram ímpios, eram homens prostitutos que visitavam bordéis, mas o Espírito Santo de Deus vai aonde quer. Jesus diz isso, aleluia, ao fariseu, aleluia, e esse fariseu ouve, e Jesus diz: o Espírito vai onde quer, e ninguém pode contê-lo. Palavras de ímpios converteram o coração de Raabe, e Raabe creu.
Raabe acreditou. Raabe decidiu aceitar a fé nesse Deus. E aqui está um ponto principal dessa noite. Primeiro, Raabe tem fé em Deus. Esse texto que eu li está em Hebreus. E a epígrafe do texto fala sobre os heróis da fé. Os heróis da fé. Porque Paulo vai escrever nos seus tratados, e as suas cartas e as suas epístolas, ele vai dizer: o justo viverá da fé. Porque se ele retroceder se ele retroceder na fé, minha alma não tem prazer nele, diz Paulo, diz Deus através de Paulo. Paulo vai falar sobre fé em todo o seu compêndio de cartas, escritos e epístolas. E, aleluia, homens como Lutero se converteram em expressões como esta: o justo viverá pela fé. Você pode estar sofrendo nesse momento, você pode estar passando por dificuldades, você pode estar vivendo uma vida que você não gostaria de viver nessa hora. Talvez você, como Raabe, esteja vivendo um momento de muita negritude na sua vida. Você não quer fazer isso, você não quer estar nessa posição, você não pretende continuar aí. Mas eu tenho uma palavra para você, e como espias estão lá conversando com você, estão te dizendo: acredite nesse Deus. Acredite nesse Deus. Acredite que Ele pode tirar você dessa situação, arrancar você deste lugar. Eu sei que muitas vezes você faz o que faz, não é porque você gosta, é porque você é oprimido e humilhado por Satanás, mas Deus é capaz de te arrancar deste lugar e transformar a sua vida. Isso aconteceu com Raabe. Lembra que eu falei de Maria? Maria é o exemplo claro de uma mulher que deve ser honrada. Mas na mesma genealogia de Maria, Deus coloca Raabe. E por causa da fé desta mulher, o nome dela está no altar. Na verdade, na galeria, melhor dizendo, dos heróis da fé. Essa mulher é considerada uma mulher de grande fé. A queda dela, a vida dela é uma vida de derrota, uma vida promíscua, uma vida acabada, sujeita a todos os males de uma sociedade promíscua, uma sociedade que adora deuses estranhos, sacrifica seus filhos a estes deuses e destrói a moral de uma mulher. Eu quero te dizer uma coisa: você é muito parecida com as mulheres daquela geração. Digo isso me referindo à geração, porque a geração que nós vivemos, ela é idólatra. Ela é uma geração que exalta as prostitutas. Ela é uma geração que tem dificuldade em valorizar uma mulher que tem uma moral mais ilibada. Ela é uma sociedade que oprime e escraviza as mulheres nos seus padrões e nas suas colocações de moda, de beleza e seja lá o que for. Essa sociedade parece muito, e você vai dizer: ah, Francisco, mas a minha sociedade não queima bebês, não sacrifica crianças. Não? Veja o número das pesquisas sobre abortos nesse país. Veja quantas mulheres, aleluia, por ano são milhares e milhares de mulheres que sacrificam crianças dentro do seu ventre. O povo cristão é um povo que odeia o aborto, porque o aborto sacrifica crianças inocentes. E aquela sociedade de Raabe não é tão diferente da sua sociedade, da sociedade em que você vive. Por isso Deus quer te transformar, e através da fé que você tem nele, Deus pode transformar a sua vida em um grande testemunho. Nesta noite eu venho desafiar você a ter fé e a conversar com os espias que Deus está mandando. É um espia aqui que está falando. Deus pode usar você, Deus pode transformar você, Deus pode resgatar você. Raabe está naquela situação. Raabe é uma prostituta em Canaã, morando em um ótimo lugar, em cima de um muro, e encontra dois espias. O diálogo de Raabe com eles é muito simples. Eu tenho visto o que o seu Deus tem feito. E eu tenho visto o que as pessoas falam sobre ele.
Então, quando vocês estiverem entrando, olha, Raabe já sabia que eles iam entrar. O texto é claro, o texto vai dizer que ela diz: quando vocês atravessarem o rio e entrarem na cidade, a mulher já acreditava mais, talvez, até do que os espias que vieram espiar. A mulher acreditou que Deus ia dar vitória ao povo dele. E quando ela diz: quando vocês entrarem, eu peço que tenham compaixão e misericórdia da minha família, porque eu tenho protegido vocês. Ela esconde os espias dos mandantes do rei, dos soldados enviados pelo rei, e Raabe vai direcionar estes homens e dizer: os 2 espias passaram por aqui. Isso é verdade. Mas eu não sabia quem eram eles. Nesse momento, Raabe mente. Raabe sabia quem eram os espias. Homens de Deus são fáceis de reconhecer. Homens de Deus são simples. Homens de Deus vestem roupas simples. Homens de Deus falam de forma simples. Homens de Deus agem de forma simples. Homens de Deus são fáceis de reconhecer. E Raabe sabia que aqueles 2 espias foram enviados porque ela conhecia as histórias e ela acreditou na palavra das pessoas. Ela acreditou e com fé ela tomou posse daquela vitória. Ela diz aos espias: eu sei que vocês vão entrar e eu sei que vocês vão destruir. Mas por causa da minha atitude, eu te peço, não destrua a minha casa, não toque nos meus pais e nem nos meus irmãos. A Bíblia vai dizer que os espias fazem um trato com ela. E dizem: nós não vamos nos ter como culpados se quando entrarmos nessa cidade não houver um fio escarlata na sua janela. Ela faz um trato com eles e o trato é o seguinte: quando vocês entrarem, poupem a minha família. E eu me rendo diante de vocês. E eu sigo vocês. Eu sirvo ao seu Deus e vivo na presença dele. Os espias aceitam o trato e dizem: põe um fio escarlata na sua janela. Provavelmente um lençol escarlata. E ele diz: quando nós entrarmos e começarmos a destruir, nós vamos olhar para a sua janela. E se lá estiver o lençol escarlata, o fio escarlata na tradução, mas o lençol escarlata, nós pouparemos a sua casa. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós somos criticados e as pessoas não entendem que Deus deixa que a Bíblia seja relatada de forma que algumas verdades sejam ditas, mesmo que ele não concorde com elas. Quer um exemplo? O exemplo é que Deus tem o casamento como uma união monogâmica. Desde o início, Jesus vai dizer: pois não foi assim no início, porque no início, unir-se-á o homem e a mulher, e ambos serão uma só carne. É uma fusão de corpo do homem e corpo da mulher, e os dois se tornam um. Mas ao decorrer da história da Bíblia, os homens foram se denegrindo e se afastando da palavra, mas a Bíblia não esconde os erros dos seus homens. Deus não mandou esconder as falhas do povo. A Bíblia vai dizer que os homens se casaram com várias mulheres, mas Deus não aprovava isso. Deus às vezes permite que algo seja escrito, mas não concorda com aquilo. Alguém vira para nós e diz: Deus concordou com o pecado de Raabe. Raabe mentiu para os espias do rei, os mandados do rei, dizendo que os espias de Josué foram para a direita, quando na verdade eles estavam na casa dela. E ainda disse: se apresse, porque lá vocês encontram eles, nos muros de Jericó, depois dos muros. Os soldados do rei foram na direção que Raabe disse, enquanto Raabe protegia os espias de Josué no seu telhado. Aí você vai dizer: Raabe mentiu. E eu vou dizer: mentiu. E você vai me dizer: Deus concorda com a mentira? E eu vou dizer: não. Deus não concorda com uma mentira. Mas lembre-se que Raabe não é uma mulher com princípios. Raabe não é uma mulher que tem uma lei e mandamentos para proteger a moral da sociedade. Eu acredito que os espias nunca tinham lidado com uma prostituta. Eu tenho quase certeza disso. Os espias de Josué provavelmente nunca tinham lidado com uma mulher prostituta. Porque na lei de Moisés, mulheres prostitutas seriam apedrejadas.
Porque a lei que Deus deu ao povo era para proteger o povo dessas mazelas morais e culturais. Raabe não tem essa proteção. Raabe não tem um mandamento divino. Raabe não tem entendimento ou experiência com Deus. Raabe não tem um povo que serve a Deus. Raabe não tem apoio teológico de livros e cartas e Bíblia. E aqui eu abro um parêntese e peço para as minhas irmãs: cuidado quando vocês estiverem lidando com pessoas que não servem a Deus. Cuidado quando você estiver lidando com pessoas que não entendem a palavra de Deus, que não compreendem a Jesus. Cuidado quando você estiver lidando com ímpios, prostitutas, pessoas que não têm moral, e você deseje dela, porque no nosso coração a gente às vezes peca nesse ponto. A gente quer santidade de quem não tem. As pessoas julgam a Deus por causa da atitude de Raabe. Raabe era a representação maior de uma sociedade promíscua, idólatra e prostituta. Mas Deus, nossa irmãos, eu sinto algo incrível aqui. A misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia é uma palavra que indica que você não tem aquilo que você merece ter de Deus. Deus é misericordioso conosco porque Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos pior, nós merecíamos coisa pior. Nós não merecíamos estar na igreja. Nós não merecíamos ter a família que nós temos. Nós não merecíamos estar no lugar em que nós estamos. Nós não merecíamos conhecer o Deus que nós conhecemos, o seu Filho, a sua redenção. Nós não merecíamos. Quem definiu que nós decidimos, que nós deveríamos conhecer a Deus? É a graça de Deus. Aí eu entro com a graça, porque a graça que alcançou Raabe te alcançou também. E a graça de Deus é o favor que a gente não merece. A misericórdia de Deus não nos dá o que nós merecemos, mas a graça de Deus nos dá o que nós não merecemos. Deu para entender? Compreendeu? Eu vou repetir. A misericórdia de Deus não nos dá o que nós merecemos, mas a graça de Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Nós não merecíamos ser quem somos. Nós cometemos erros, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Mas a graça de Deus, ela é representada em Cristo Jesus. E essa graça nos alcançou. E ela alcançou a Raabe também. Querida, entenda uma coisa. Você precisa entender o quanto você é preciosa, o quanto você é precioso para Deus. Você precisa entender o quanto Deus fez para poder te alcançar. Os espias falaram com ela e ela disse: tudo bem, o fio escarlata vai estar nas janelas quando vocês entrarem. Raabe foi uma mulher que ajudou muito na estratégia militar de Josué. Quando ela diz que o povo está com medo, os generais estão amedrontados, isso dá uma vantagem estratégica enorme para o exército invasor. No momento em que ela ajuda os espias, ela faz com que os espias, na casa dela, tenham condições de visualizar toda a cidade. E nessa visualização eles conhecem os pontos estratégicos onde Josué vai ter que entrar. Raabe ajudou de forma incrível aquele exército a destruir aquela cidade. E eu vou encerrar nesta noite falando algo para você. Primeiro, Deus pode te salvar. Deus pode te tirar desta situação. Deus pode arrancar você do lugar mais difícil que você pode imaginar. Deus pode mudar a situação de forma incrivelmente poderosa
para salvar você, para te tirar dessa situação. Deus costuma, nós costumamos dizer, os cristãos costumam dizer que Deus consegue transformar a maldição em bênção, a derrota em vitória, o desespero em calmaria, o mar em ventos calmos, em calmaria, e o barco anda bem. Não pense que é o fim. Não pense que se sua vida está dessa forma, ela vai acabar desse jeito. Se você tiver fé, como Raabe teve, ponha o fio escarlata na sua janela. Sabe o que eu quero dizer com isso? Fio escarlata faz uma menção ao Novo Testamento. Raabe é uma representação do povo de Deus, da igreja resgatada. A igreja que foi tirada do mundo e resgatada para o Senhor, através do seu filho. Josué é a representação de Jesus, que está invadindo o território do inimigo e vai arrancar Raabe de lá. E Josué vai salvar aquela mulher e a sua família, porque Atos dos Apóstolos diz que se você crê no Senhor Jesus, você será salvo e a sua casa também será. O justo vive da fé. Acredite no Deus que Raabe acreditou. A atitude de Raabe era simples, era colocar o fio vermelho para a orientação de Josué. Quando Raabe colocou o fio vermelho, Josué entendeu que aquela casa era a casa de alguém que acreditava no Senhor. Era a casa de alguém que tinha recebido a luz do Espírito Santo. Olha que coisa incrível. Numa cidade idólatra, perdida, promíscua, acabada, destruída pela imoralidade, Deus ainda consegue salvar uma mulher e a sua família. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, não deixe de acreditar. Não deixe de ter fé. A sua filha pode sim ficar de pé. O seu marido pode sim ser restaurado. O seu filho pode sim ser arrancado das drogas. Os seus vizinhos podem sim ser transformados. Acredite, você pode mudar. Sim, você pode. Você pode mudar. Acredite em Deus, não acredite em você, não acredite no que as pessoas dizem, não acredite no que os outros estão comentando. Acredite que Deus pode mudar a sua vida. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: quando Raabe põe o fio escarlata, Raabe está fazendo uma representação do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Sabe por que eu digo isso? Porque se eu já disse que Raabe foi redimida pela fé em Cristo, o nome Josué na Bíblia é Yeshua. Yeshua. Yeshua que vai invadir, aleluia, os muros do terreno do inimigo e vai encontrar com Raabe. Yeshua atravessou todo o inferno, Yeshua atravessou todos os céus, Yeshua atravessou céus e terra para encontrar com você, derrubando muralhas. Josué no original é Yeshua e o nome Jesus é o grego helenizado do nome Yeshua, que quer dizer Josué. Sabe o que eu estou dizendo? Através do sangue de Jesus colocado naquela janela, a Raabe demonstrou fé. Fé em quê? Que quando Jesus chegasse, quando Josué chegasse, Josué não iria destruí-la. Sabe, irmãos, muitas vezes nós cometemos muitos erros no passado. Essa mulher cometeu inúmeros erros. Essa mulher, ela era imoral. Ela era prostituta. Ela era uma mulher de baixa reputação. Era uma mulher que nenhuma das irmãs ou de alguns irmãos em muitas igrejas não a receberia bem. Se ela fosse numa das nossas igrejas, não da minha igreja, porque minha igreja é uma bênção. Todos da família unida, Deus abençoe vocês. Recebe muito bem os irmãos, para a glória de Deus. Eu sei que existem igrejas fiéis a Deus que não olham o passado das pessoas. Mas se essa mulher entra na maioria das igrejas hoje, essa mulher não passaria nem da portaria, não entraria, não sentaria,
Porque ela ia ser tão hostilizada com visões, com olhares, com disse-me disse que ela não permaneceria muito tempo. Mas saiba de uma coisa: Deus é capaz de transformar a vida de uma mulher de forma que ela era vil e pecadora e agora ela se torna uma das precursoras do Messias esperado. A Bíblia vai dizer que Raabe se casou com um dos jovens de Josué. E Raabe agora se levanta na presença de Deus, se ergue para Deus. E Deus derrama graça sobre Raabe, misericórdia sobre ela. E eu quero te dizer que Deus pode derramar graça sobre você nesta noite. Que Deus pode derramar misericórdia sobre você se você está ouvindo esse vídeo de tarde ou de manhã. Deus é capaz de te tirar dessa situação. Deus é capaz de te tirar do momento mais difícil da sua vida e te transformar em uma mulher cheia de virtudes para a glória do seu nome. Quem diria que Raabe seria alguém? E se existe uma honra das honras, é ter o seu nome escrito não somente no rol dos heróis da fé, mas o seu nome escrito na genealogia daquele que é o Salvador do mundo. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Deus é poderoso para transformar a vida de uma mulher. Deus é poderoso para transformar a vida de um homem. Basta você crer. Amém? Que lindo, que lindo. Eu fico emocionado, eu amo meu Deus. Eu amo meu Deus. Cada dia que passa eu vou confessar a vocês, cada dia que passa eu amo mais ao meu Deus. Porque ele tinha todos os motivos ele tinha para se afastar de mim. Mas quando na verdade eu medito na palavra, eu oro e eu busco ao Senhor todos esses anos, eu percebo que ele não leva em conta os erros do meu passado, do nosso passado, a nossa vida promíscua do passado, quando nós decidimos de uma vez por todas nos render a ele e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, transforma ela e faz dela um instrumento nas tuas mãos. Minha querida, Deus pode te usar. Meu querido, Deus pode te transformar. Você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Basta você ter fé. Amém? Nessa noite foi um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, pela sua presença nessas lives de segunda. Muito obrigado por cada vida que vocês compartilham vídeos, vocês enviam essa mensagem para outras pessoas. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito pelas nossas vidas, têm orado por nós, têm estado perto de nós, têm nos perdoado, têm nos amado. Deus abençoe vocês grandiosamente. Ore por nós. Eu e a minha esposa somos carentes de oração. Nós necessitamos das orações dos santos. Essa noite foi maravilhoso estar com vocês e meditar sobre essa personagem tão incrível que achou a graça e a misericórdia de Deus através da fé. Amém? Fica o meu abraço, o meu carinho e volto só a lembrar vocês. Os vídeos estão lá no YouTube, passa lá, dá uma comentada, comenta lá, curte, compartilha, aperta o sininho lá, compartilha, curte e se inscreve no nosso canal. Fran Barbosa no YouTube. É só passar lá. Provavelmente esse vídeo de hoje vai estar lá durante a semana. Provavelmente na quarta ou na quinta-feira já estará lá no YouTube. Lá você vai encontrar vídeos de 2, 3 minutos, vídeos bem curtos, numa playlist chamada 2 Minutinhos. Você também encontra pregações do nosso ministério, pregações em eventos, vigílias, grandes eventos, pequenos eventos, igrejas grandes, igrejas pequenas, vai estar lá. Você também pode encontrar lá as lives da série Palavras de Jesus e, claro, as lives dessa série
Mulheres da Bíblia. Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Nos vemos na próxima segunda-feira. Amém? Deus abençoe a todos. Ótima semana para vocês.